A Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Muito boa tarde a toda a advocacia brasileira, a todos os acadêmicos, a todos aqueles que operam direito no Brasil e que hoje nos assistem na qualidade de web espectadores. Teremos na tarde de hoje este painel denominado de criminalização da violação das prerrogativas e a inviabilidade dos escritórios de advocacia. Teremos conosco pela próxima hora, neste que já é o maior evento jurídico virtual do mundo, com muita honra e orgulho, promovido pelo Conselho Federal da OAB. São os nossos expositores. Alex Sarkis, que é advogado, procurador nacional de prerrogativas do Conselho Federal da OAB, representando naquele conselho a bancada de Rondônia. Luciana Matar Vilela Nemer, que tem graduação em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo, graduação em Relações Internacionais pela Universidade de Vila Velha, conselheira federal da Ordem dos Advogados do Brasil, presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB do Espírito Santo e também professora de Direito Portuário na Faculdade de Direito de Vitória. E, por fim, o senador da República, Rodrigo Pacheco, que é formado em Direito pela PUC Minas, especialista em Direito Penal, foi o mais jovem conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, é presidente do Democratas em Minas Gerais, foi eleito senador por Minas Gerais e é líder do Democratas no Senado. Sejam todos muito bem-vindos. A dinâmica já é conhecida e nós teremos aproximadamente 20 minutos para cada expositor e convido a doutora Luciana Matar Vilela Nemer para que comece a fazer a sua exposição. Boa tarde. Cumprimento e parabenizo o coordenador desse belíssimo evento, nosso secretário-geral no Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e na sua pessoa, cumprimento e parabenizo os organizadores do evento e toda a diretoria da OAB. Cumprimento o amigo Alex Sarkis, Procurador Nacional de Prerrogativas, com todas as honras já lhe feitas aqui pelo Beto. Cumprimento o senador Rodrigo Pacheco e cumprimento a todos que aqui nos assistem e nos prestigiam com a honra da sua presença. O assunto em debate que nos foi escolhido para esse painel nos é muito caro, enquanto advogados e enquanto cidadãos. Isso porque, conforme determina a lei, são atividades privativas da advocacia a postulação em juízo e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, ou seja, o advogado é o elo de ligação entre o cidadão e a justiça. Só o advogado pode dar voz ao cidadão brasileiro perante o Poder Judiciário e auxiliá-lo também em determinadas situações extrajudiciais. É assim que a nossa Constituição Federal afirma, no artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Essa mesma previsão foi replicada na Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da Advocacia, a qual explicita ainda que o advogado presta serviço público e exerce função social. Portanto, os atos dos advogados constituem munus público. A nossa Constituição Federal afirma também, no mesmo artigo 133, que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão.
E tal inviolabilidade constitucional se dá em juízo e fora dele, garantindo o direito à ampla defesa e ao pleno contraditório. Assim, a garantia da inviolabilidade do advogado, ela tem por finalidade proclamar a liberdade do cidadão e o seu direito de defesa. E o direito de defesa é um direito inerente à dignidade da pessoa humana. Eu gostaria de destacar de pronto que a dignidade da pessoa humana é o limite para a ação investigativa do Estado. O Estado democrático de direito possui o objetivo de garantir as liberdades civis e os direitos fundamentais além dos direitos humanos. E, para além disso, a inviolabilidade do advogado é consentânea ao devido processo legal, é um instrumento de equilíbrio na relação processual. Assim, quando há violação, há prejuízo insanável à legitimidade e à justiça na decisão do Estado. E quando nós falamos de inviolabilidade do advogado, importante esclarecer sempre conforme a lei. Primeiro ponto, que a inviolabilidade do advogado alcança o escritório, o local de trabalho, a correspondência escrita, todos os instrumentos de trabalho, as correspondências eletrônicas, as telefônicas e a telemática, que é aquela ligada à informática. Isso desde que relativas ao exercício da profissão. Então, o segundo ponto que se destaca de imediato é que a inviolabilidade não é absoluta. Ela não serve para proteger o advogado quando esse é o investigado pela prática de crime. O momento atual é de uma crise internacional advinda da pandemia do novo coronavírus, que teve reconhecimento internacional em março desse ano, né, pela Organização Mundial da Saúde. Nesse momento, as comunicações se tornam cada vez mais eletrônicas e, portanto, se faz necessário compreender essa evolução para continuar a defender, de modo que a OAB sempre fez, a inviolabilidade do advogado. Então, é necessário avançar nos conceitos de proteção de dados. Ora, o cidadão, ele confia aos advogados direitos, documentos, fatos e outras informações de magnitude incomparável para si, tendo os advogados o dever constitucional de conferir-lhes o mais profundo zelo. E, para além disso, o sigilo profissional, que é de ordem pública, ou seja, que independe de solicitação prévia, as comunicações entre advogado e cliente presumem confidencial de defesa, também está dos direitos humanos de São José da Costa Rica, onde se dispõe sobre o direito do acusado de ser assistido por um defensor de sua livre escolha e de comunicar-se livremente em particular com ele. Sobre as prerrogativas, vale a pena também trazer um apanhado histórico sobre o sigilo que é albergado pelo postulado constitucional da inviolabilidade. No século XV, bem antes, portanto, do descobrimento do Brasil, vou citar aqui 3 exemplos. Na França, o dever de confidência do advogado para o cliente já se encontrava embutido naquela época nas ordenações do reino. Na Inglaterra, na mesma época, o princípio foi consagrado pelos próprios tribunais. No Canadá, por exemplo, a Corte Suprema chegou a estabelecer que esse direito compreende 2 aspectos. De um lado, a obrigação do advogado de não revelar sobre nenhuma hipótese as confidências que recebeu do cliente, de outro lado, de não instar o cliente a revelá-las perante o tribunal. Essas informações desses 3 países foram levantadas em um processo de 2007 pelo membro honorário vitalício Marcos Vinícius Furtado Coelho, para demonstrar que a inviolabilidade do advogado é um princípio universalmente aceito. E é nessa direção que o nosso atual artigo da Lei 8.906, o Estatuto da Advocacia, dispõe, então, sobre as prerrogativas dos advogados. Vou ler aqui os principais incisos do artigo 7º. São direitos do advogado a inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho, daquele modo que eu citei, correspondência escrita, eletrônica, telefônica, se compreendem como inviolabilidade do próprio escritório. Também são direitos, inciso 3º, comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando eles estiverem presos, ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, inciso 5, não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado. No que se refere à inviolabilidade, que é o inciso 2º dessas prerrogativas,
é o item que a gente se dispôs a tratar nesse painel, em que pese a clareza do artigo 133 da Constituição, e de igual forma dos termos da Lei Federal 8.906 e dos pactos recepcionados por nosso ordenamento jurídico, diversas formas de violação são observadas. A exemplo de buscas e apreensões em escritórios de advogados que estão no exercício da sua profissão, de interceptações telefônicas, escutas ambientais implementadas em local de trabalho, a investirem, na verdade, contra o exercício do munus público, visando a obtenção de dados, elementos indiciários ou de prova, e atingindo de modo oblíquo o sigilo de outros clientes daquele escritório violado. Assim, o ato estatal, quando agride a inviolabilidade, que a gente deve louvá-la, né, agride também o sigilo profissional, que é indispensável à parte, né, que integra o exercício da advocacia. Ora, num processo, o Estado e seus representantes, de um lado, e as partes de outro, devem atuar com ética, e isso em consonância com os limites traçados pelo ordenamento jurídico, seja no ato de investigar, acusar, defender ou julgar. É dever de todas as partes a lealdade processual, a observância da legalidade das normas constitucionais, de modo que interceptar conversas entre clientes e advogados, especialmente para bloquear o exercício do contraditório e da ampla defesa, é um clarividente ato desleal, é um ato transgressor da boa-fé. E, nesse contexto, as prerrogativas legalmente instituídas para a advocacia visam, na realidade, a proteção de todos aqueles que entregam aos seus advogados as informações de profunda relevância em um ato de confidência. Para o resguardo dessa relação, visando o interesse de quem está sendo assistido, é que o legislador entendeu por bem conferir aos advogados os instrumentos de contrapeso face aos possíveis arbítrios dos agentes públicos. Ou seja, os instrumentos existem não em razão exclusiva do advogado, mas sim da sociedade que se vale dos seus serviços. Dentre esses instrumentos, veio recentemente a Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869, de 2019, que foi uma das discussões mais acaloradas no Congresso Nacional e começou a valer para todos os agentes públicos do país. Essa lei, ela expressamente estabelece condutas que envolvem diretamente a atuação dos advogados em todo o território nacional. E aqui a gente cita alguns artigos, selecionei aqui o artigo 15º da Lei de Abuso de Autoridade: constranger a depor sobre ameaça de prisão pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo, impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal reservada do preso com seu advogado, negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, a inquérito ou outros procedimentos, cujo sigilo seja imprescindível, demorar demasiado e injustificadamente no exame de processo que tenha requerido vista em órgão colegiado. E aqui é importante destacar que o artigo 43, que eu vou passar a ler agora, que é da Lei de Abuso de Autoridade, é o que nos cabe analisar nesse painel, em virtude da temática que foi distribuída. O artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, ele fora inicialmente objurgado em várias instâncias do poder estatal e deve ser celebrado como um passo no caminho da efetiva concretização dos princípios da impessoalidade e legalidade. Então, quando a gente público agir em estrito cumprimento da lei, desvinculando-se dos caprichos da arbitrariedade, não vai haver contra aquele agente público qualquer tolimento da sua liberdade funcional. E aqui vale explicar uma diferença entre criminalização da violação das prerrogativas e criminalização por abuso de autoridade. O crime previsto no artigo 43 trata de violação de direito ou prerrogativa de advogado. O artigo 43 da Lei de Abuso de Autoridade, na verdade, ele inseriu o artigo 7b no Estatuto da Advocacia. Então, da Lei de Abuso de Autoridade, o artigo 43 deve ser entendido como um crime de violação às prerrogativas da advocacia, abrangendo, conforme estabelece o próprio dispositivo, as violações aos incisos que eu li há pouco do próprio Estatuto. Esse crime, ele é diferente dos crimes de abuso de autoridade contra a advocacia, além de estar previsto em lei própria, e por isso, né, a diferença,
Não se aplica, portanto, ao artigo 43 as disposições da Lei de Abuso de Autoridade, da Lei 13.869 de 2019. Adicionalmente a esses crimes previstos no artigo 7º da Lei de Abuso de Autoridade, que criou tipos penais que também protegem o livre exercício da advocacia, como é o caso dos artigos 15, 20, 32 e 37 que eu li aqui agora, qual é a importância dessa distinção dos crimes de abuso de autoridade e das prerrogativas? Para os crimes de abuso de autoridade, a presença de dolo específico é necessária. Então, por isso, é importante que a advocacia compreenda que as buscas e apreensões em escritórios de advocacia, por exemplo, são exceção. A inviolabilidade dos escritórios, dos arquivos, das comunicações entre advogados e clientes é a regra. Não é necessário comprovação de dolo para que haja criminalização quando houver ofensa a esses dados. O artigo 43 não segue o rol da Lei de Abuso de Autoridade, mas sim da criminalização da ofensa à prerrogativa do advogado. Os casos em que se permite buscas e apreensões em escritórios de advocacia, eles demandam, por exemplo, principalmente que o mandado seja específico, ou seja, não se pode admitir, por exemplo, retirada por qualquer meios, físicos ou eletrônicos, de todos os arquivos dos escritórios, de todas as mensagens eletrônicas do advogado, de todas as pastas de documentos digitais ou físicos. Essa proteção, como eu disse anteriormente, ela almeja assegurar o sigilo da relação advogado-cliente. E esse sigilo é absoluto. Somente pode ser quebrado se o próprio advogado for suspeito da autoria de um crime. E, para isso, há necessidade de provas ou indícios fortes da prática de crime pelo advogado. E a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil é cada vez mais relevante para que os agentes estatais ajam em conformidade com os princípios e regras jurídicas que compõem o nosso ordenamento jurídico pátrio, no sentido de contrabalancear o poder estatal abusivo. Apesar de haver um caminho judicial para impugnar os atos ilegais que desfavorecem os seus clientes, conforme foi sustentado na época dos debates no Congresso Nacional pela Associação dos Magistrados Brasileiros, também é verdade que os advogados precisam, muitas vezes, agir prontamente para defender direitos e garantias de seus clientes, tendo as prerrogativas, portanto, um papel-chave nessa postulação. Assim, qualquer diligência de busca e apreensão em escritórios ou endereços de advogados devem ser acompanhados por representante da OAB. E aqui a gente tem o querido Alex Sarkis, que acho que consegue explicar bem para vocês como têm sido feitos esses trabalhos. E a convocação desse representante é importante que seja feita sempre o sucesso dessa diligência. Quando houver violação das prerrogativas que constituem crime previsto no Estatuto da Advocacia, haverá assistência da OAB. Quando se tratar de uma violação ocorrida no curso da busca e apreensão, deve ser feito relatório e existe uma série de regras pela OAB. Para isso, é importante ressaltar que a gente tem um provimento, o provimento 127 de 2008, que dispõe sobre a participação da OAB nesse sentido, ou seja, quando se há a verificação da quebra da inviolabilidade da correspondência ou das informações dos advogados, a autoridade infratora, né, na área de jurisdição, vai adotar, a seccional, né, vai adotar as medidas cabíveis. E foi aprovado também recentemente, acho que vale aqui a pena destacar, né, Beto, recentemente a gente teve um debate no Pleno e uma súmula número 12 de 2020, que dispõe que as prerrogativas, a violação ao sigilo telefônico, telemático, eletrônico de dados, eu tenho ela aqui na íntegra, mas trata que é crime de prerrogativa da advocacia e que não pode haver esse tipo de violação. Então, nesse sentido, né, a criminalização dos atos que violam as prerrogativas da advocacia, essas prerrogativas atualmente estão esculpidas no artigo 7º da Lei 8.906 de 94,
Essa criminalização, ela tem o mais nítido objetivo de resguardar na realidade os próprios jurisdicionados, ou seja, os cidadãos que requerem ao exercício da advocacia, contra os atos que violem os direitos e garantias fundamentais de pessoas físicas e jurídicas que são representadas por advogados brasileiros. A criminalização não trata de qualquer privilégio às pessoas que militam na advocacia, porque ela se aplica apenas aos casos em que o advogado estiver no exercício da profissão, isso é, atuando para o seu cliente e não para si. Ao tratar-se de prerrogativas e inviolabilidade dos escritórios da advocacia, tratamos automaticamente de direitos dos cidadãos. Então, eu deixo essa frase final aqui, já para poder passar a palavra ao próximo, e agradeço muito a oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, Luciana. Você traz novas luzes a essa temática, que, como você mesmo disse, é muito cara a advocacia, que trata-se, na verdade, da segurança, né, jurídica e da segurança do próprio munus, que é a advocacia, do exercício da advocacia. E uma vez o advogado atendido por essa evolução na nossa legislação, certamente reflete na sociedade melhor defendida, com muito mais segurança. Agradeço a sua participação, a sua valorosa palestra que abre este painel, e passo imediatamente a palavra ao nosso queridíssimo Procurador Nacional de Prerrogativas, doutor Alex Sarkis, aqui já referido inicialmente. Alex, você tem a palavra, por gentileza, por 15 minutos, meu amigo. Obrigado, querido Beto Simonetti, nosso digno secretário-geral do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, qual cumprimento estendendo a toda a diretoria do Conselho Federal, especialmente ao nosso presidente Felipe Santa Cruz, que abraçou com entusiasmo o desafio de estabelecer aqui essa nova marca na história da advocacia brasileira. A realização do maior evento jurídico virtual do mundo. É uma honra aqui estar fazendo parte dessa história, cravando na história da OAB esse momento especial, principalmente ao lado de astros do mundo jurídico, tal qual Vossa Excelência, Beto Simonetti, a nossa reluzente Luciana Matar, que ao nosso lado no Conselho Federal nos encanta com seu conhecimento, com todo o seu brilho ali na primeira Câmara também, que o Vossa Excelência Beto Simonetti tem a honra de presidir. Então é uma grande alegria aqui estar e, sobretudo, como eu diria aqui no nosso camarim virtual aqui, o nosso senador da República, Rodrigo Pacheco, um grande criminalista que eu tenho tantas coincidências que nem imaginava, senador. Como diria o senhor, também sou nascido em Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Se Vossa Excelência não nasceu em casa, certamente nasceu na maternidade Darcy Vargas, porque era a única que tinha em Porto Velho em novembro de 1976, mês e ano também do meu nascimento, onde também nos graduamos, não juntos, mas no mesmo ano, no ano 2000, em Direito, Vossa Excelência, da PUC, de Minas Gerais, em Porto Velho, ainda em Rondônia, e também concorremos ao Conselho Federal no ano de 2012, onde Vossa Excelência gravou seu nome na história, sendo o conselheiro federal mais novo do Brasil, na nossa instituição, e felizmente ou infelizmente, Deus nos coloca no lugar certo, no tempo certo. Naquela eleição também, graças ao André, eu perdi a eleição, senão eu seria o mais novo, viu? Porque sou de 16 de novembro, Vossa Excelência é de dia 3 de novembro, então por conta de 13 dias eu ia tomar esse posto seu. Mas uma alegria muito grande compartilhar esse momento histórico aqui. Doutora Luciana Matar fez uma abordagem científica, acadêmica aí que
que nos deixa constrangido aqui de fazer abordagens sobre o tema, mas dentro da nossa limitação e do nosso conhecimento prático, queremos aqui trazer um pouco da nossa impressão, um pouco daquilo que a gente vive diariamente durante esses 20 anos de sistema OAB no campo das prerrogativas e agora servindo a Procuradoria Nacional de Prerrogativas no Conselho Federal. Eu gostaria de iniciar trazendo para aqueles que nos assistem uma impressão do porquê que a advocacia é tão importante nesse sistema jurídico e no sistema democrático do nosso país. A história da democracia brasileira não pode ser contada sem a presença da OAB. Isso é uma grande verdade. Principalmente naquele período de transição entre o regime autoritário ditatorial para esse atual regime democrático. Aliás, quanto a isso, eu sempre peço emprestado lições do nosso querido e admirado Nabor Bulhões, que sempre diz: eis porque, quando lemos a Constituição Federal de 1988, podemos sentir as digitais da OAB. Isso é uma grande verdade. A OAB foi protagonista no processo de redemocratização do nosso país. É sempre bom ressaltar que a advocacia em si tem um papel fundamental dentro da nossa sociedade, o papel de defender o cidadão, aquele que está na ponta da corda, o mais simples, a Dona Maria, o seu João, principalmente. A proteção desses interesses de mais de 209 milhões de brasileiros compete à advocacia, dentre outros entes. A advocacia, como disse a doutora Luciana Matar, é justamente aquela ponte entre o Estado Todo-Poderoso e esse indivíduo. Parte daí, portanto, a nossa primeira provocação. Como proteger mais de 209 milhões de brasileiros sem respeitar e proteger justamente aqueles que os protegem? É uma provocação, um raciocínio que a gente precisa permanentemente fazer e perseguir as suas conclusões, seja no aspecto jurídico, seja no aspecto social, inclusive filosófico. Naturalmente, para que haja um processo justo, para que haja um processo equilibrado, para que haja uma interferência proporcional, como se idealiza na própria Constituição Federal, há que se respeitar o direito de defesa. E, além desse direito de defesa em seu sentido amplo, há que se respeitar todos os caros valores republicanos esculpidos justamente na nossa Constituição. Ressalte, daí por isso que nós temos um texto formidável nessa nova Constituição, nova porque é a última, que essa Constituição ela foi forjada a partir das nossas experiências, da nossa história. Aliás, experiências boas do passado e experiências péssimas, ruins da história da nossa sociedade. Rui Barbosa já dizia: não há solução, senador Pacheco, fora da lei. Não há solução fora da lei. E, ultimamente, houve uma pressa, uma sanha injustificável de se entregar uma pseudo-justiça. Em que pese, desde 94, tenhamos por força da Lei 8.906 as nossas prerrogativas de uma forma muito clara, e eu volto a falar aqui, que não é por coincidência, a nossa Constituição
lá de 88, onde a OAB, a advocacia, prestou um serviço histórico de auxílio ao diálogo entre as instituições, entre a redemocratização do nosso país, ali um auxílio à Comissão Constituinte, né? Não é à toa que, a partir daí, houve, mais do que nunca, o reconhecimento da importância da advocacia e da própria instituição. Estando o país redemocratizado através da Constituição de 1988, a construção de uma nova legislação para a proteção dessa classe tão valiosa, do ponto de vista democrático, inclusive, foi sendo iniciada, e aí culminado o desabrochar da nossa Lei 8.906 em 94, que, como eu dizia antes, traz ali regras e conceitos muito claros com relação aos direitos da advocacia, aliás, direitos da advocacia para a sociedade, para a cidadania. As regras do artigo 7º, que trazem, que falam, que cravam as nossas prerrogativas, jamais podem ser vistas como meros privilégios mesquinhos classistas. Volto a falar que esses conceitos servem ao equilíbrio entre o indivíduo comum, esse que trabalha na padaria, o que trabalha na farmácia, esse que produz, entre esse indivíduo e o todo-poderoso Estado. Portanto, não são privilégios da advocacia as prerrogativas. Eu dizia que a partir, mesmo tendo esses conceitos muito claros em um determinado momento da nossa história e da nossa sociedade, aliás, isso é uma evolução, são consequências que vão acabando acontecendo, passou-se a ignorar esses conceitos tão claros e basilares da prática ao exercício do direito de defesa. Como Vossa Excelência, doutora Luciana, mencionou, é muito comum, infelizmente, encontrarmos dificuldades, até hoje, em acesso a autos de inquéritos, policiais ou não, a autos irradiando, inclusive, para a esfera administrativa, a autos de inquérito, de procedimentos administrativos. Enfim, é muito comum o advogado ter dificuldade, muitas vezes, de ter acesso ao seu cliente que está preso, ou passa a ser comum a violação da inviolabilidade dos escritórios de advocacia. O fato é que a reiteração dessas violações acabou alcançando patamares incontroláveis. E aqui eu faço um parênteses, porque nenhuma violação é aceitável. A todas elas nós nos insurgiremos. Mas esse patamar se tornou, em determinado momento, incontrolável, ao ponto da OAB e do próprio parlamento, que é a representação da sociedade mais viva, avançar no campo da proteção, não de privilégios, como eu disse, mas avançar na proteção ao direito de defesa e blindar o nosso Estado democrático de direito e, ao mesmo tempo, fortalecer os valores não só do Estado democrático de direito, mas daquilo que nós vamos além do Estado constitucional democrático de direito. A nova lei, portanto, de abuso de autoridade, que insere os artigos 7º-B, lá na Lei 8.906, prevendo a criminalização da violação das prerrogativas, acaba sendo o que eu costumo pessoalmente chamar de uma espécie de ansiolítico processual, para que houvesse um pouco de calma. Nós, a advocacia, não somos contra o combate à corrupção. Somos a favor, inclusive, mas com método, com regra, com parcimônia,
com segurança jurídica, com proteção aos inocentes. Nós precisamos voltar os olhos aos injustiçados, às reputações enterradas, repelindo, inclusive, eventuais investidas dos mal intencionados. Afinal de contas, como eu costumo dizer, o todo-poderoso Estado ele é dirigido em todas as suas áreas por seres humanos passíveis de erros, passíveis de emoções e, inclusive, há que ser dito, passível de maldade, em alguns episódios, inclusive. Eis porque o surgimento, então, do PLS 141, em 2015, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, que se transformou no PL 8347, já em 2017, na Câmara, e, como eu disse, desabrochou esse novel avanço civilizatório que reafirma os valores republicanos agora cravados na Lei 13.869, de 2019, muito festejada pela advocacia e pela sociedade, que incluiu, portanto, o artigo 7º-B, como a gente já comentou aqui, tornando, portanto, crime a violação das prerrogativas previstas nos incisos de 2 a 5 desse artigo. Aqui eu registro, não como aquele filho ingrato, mas eu já registro um certo inconformismo e faço, e semeio aqui a ideia de outra provocação. Por que somente a criminalização dos incisos de 2 a 5? Por que nós ignoramos, por que nós não transformamos também, ou não começamos a discutir a criminalização da violação dos 21 incisos do artigo 7º? Afinal de contas, não existe maior ou menor prerrogativas. Não existe prerrogativa mais ou menos importante. Não existe mais ou menos violação de prerrogativa. Todas as prerrogativas, absolutamente todas as prerrogativas, servem ao cidadão, servem ao indivíduo, servem à advocacia para que essas prerrogativas e, através dela, sejam observados aqueles caros valores constitucionais republicanos, tais quais o direito de defesa, a ampla defesa, o contraditório e tantos outros vigentes, principalmente aplicáveis ao processo penal, onde é mais cara ainda a consequência que desemboca na perda, muitas vezes, da própria liberdade, que, depois da vida, é o maior patrimônio que um ser humano pode possuir. Portanto, senador Rodrigo Pacheco, Beto Simonetti, Luciana Matar, fica aqui a nossa reflexão. Avançamos muito com o reconhecimento do nosso parlamento quanto à importância de preservarmos esses valores caros que são as nossas prerrogativas, nossas, entre aspas, mas, de fato, prerrogativas do indivíduo, da sociedade. Precisamos avançar mais. Precisamos agora lutar para consolidar esse avanço no ponto de vista jurisprudencial. Nós temos uma série de ações dentro do próprio Supremo Tribunal Federal que nós precisamos atuar muito contundente, que ele por retroagir esse avanço civilizatório, essa grande conquista da nossa sociedade. Isso aí é característica da própria advocacia. A advocacia não levanta troféu e comemora. São desafios que são renovados diariamente. A nossa instituição, a nossa profissão, ela é pautada a partir dessa evolução coletiva, que a conquista civilizatória
foi plantada lá atrás por outros colegas, que nós precisamos render homenagens na gestão, nas gestões passadas, que lutaram muito para que isso viesse a acontecer. Estamos aqui celebrando essa conquista e faremos o nosso papel também, como eu disse, para consolidar essa conquista e amanhã ou depois avançarmos ainda mais para consolidar, sobretar quem quer que seja, mas que respeitem essas prerrogativas, que respeitem o devido processo legal e que a condução de todos esses processos obedeçam irrestritamente os valores constitucionais e legais. Encerro aqui a minha participação agradecendo mais uma vez Beto Simonetti por todo o esforço na coordenação de quase tudo desse Conselho Federal aqui, nosso secretário-geral, que é coordenador de todas as comissões. E, em seu nome, estender os parabéns a Rony Duarte, a nossa diretoria, em especial o nosso presidente Felipe Santa Cruz, que, como eu disse, com muito entusiasmo, muita coragem, abraçou esse desafio. Muito obrigado a todos, um profícuo final de debates e de conferência. Obrigado, Alex. Isso só demonstra a advocacia brasileira que você é o homem certo no lugar certo, né? Com a sua capacidade de diálogo, o seu conhecimento jurídico apurado e a sua coragem, o seu destemor para defender a advocacia brasileira. Então, que a advocacia brasileira, neste momento, passa a melhor lhe conhecer e em você depositar muito mais segurança e confiança para que nós tenhamos nossas prerrogativas defendidas Brasil afora. Eu já encaminho aqui, entrego a palavra ao querido amigo senador da República, advogado emprestado à Casa Alta do Parlamento Brasileiro, senador Rodrigo Pacheco, com quem tive a oportunidade, o privilégio, a honra de dividir aí alguns anos junto no Conselho Federal e consigo muito aprender. Então, imediatamente, Vossa Excelência pode tomar conta da palavra e levar o nosso painel a deslinde. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, meu caro secretário-geral, advogado, dileto amigo Beto Simonetti, a quem gostaria de pedir que levasse o meu abraço à diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial ao presidente Felipe Santa Cruz, parabenizando-os pela realização desse primeiro congresso virtual, necessário que seja feito nesse momento de pandemia, para se discutirem tantas questões de interesse da advocacia e do povo brasileiro. Fico muito honrado com mais um convite que recebo, eu já participei também de outros congressos nacionais da Ordem, de também participar desse para falar de um tema muito importante nesse momento, que é uma grande conquista da advocacia, que é a criminalização da violação de suas prerrogativas. Então, minhas homenagens, Beto, na sua pessoa, a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu cumprimento toda a advocacia brasileira, a qual pertenço com muito orgulho, completando 20 anos de exercício da advocacia nesse ano de 2020, para falarmos aqui nesse congresso a respeito desse tema. Os demais expositores também, os parabenizo, brilhantes exposições, tanto da doutora Luciana Matar quanto do doutor Alex Sarkis, que falam com muita propriedade e me fazem lembrar do tempo em que eu era só advogado, era voluntário da Ordem dos Advogados do Brasil, como conselheiro estadual, como presidente da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB do meu estado de Minas Gerais, depois conselheiro federal, e considero que vocês são jogadores em forma, que têm propriedade para falar, que estão atualizados em relação a esse tema, e eu já estou um pouco mais afastado em razão dos temas da política partidária, do trabalho no Senado Federal, muito amplo em relação a todos os temas nacionais, mas nunca me esqueci da minha origem, dos meus valores e do meu apreço e do meu respeito à Ordem dos Advogados do Brasil. Então, parabenizando Luciana e Alex pela exposição aqui feita, e o Alex, realmente, muitas coincidências que nos unem, inclusive a origem, né? De fato, foi no Hospital Maternidade Darcy Vargas, às margens do Rio Madeira, que eu nasci em 1976, 3 de novembro de 76, e acabei não desfrutando do convívio em Porto Velho, porque logo a minha família retornou para Minas Gerais, o meu pai tendo cumprido a missão profissional dele, mas fica aqui a minha origem sempre afirmada de Rondônia e Porto Velho,
e onde eu tenho grandes amigos, inclusive meu colega senador Marcos Rogério, meu colega de partido, que também é um homem do direito e dos mais preparados senadores da República. Mas eu queria destacar, no primeiro ponto, essa importância da OAB nesse momento histórico do Brasil. Nós, a todo instante, devemos reafirmar aquilo que norteia o trabalho da Ordem. Para além e muito além de uma entidade que tutela direitos de advogados e que exige o cumprimento de deveres de advogados, é uma entidade fundamental para a estrutura de Estado democrático de direito. Uma entidade presente nos grandes momentos históricos, que tem a sua afirmação, que não tem posições políticas, muito embora político-partidárias, muito embora alguns confundem isso e misturem os personagens da ordem com a própria entidade. Obviamente, cada um tem a sua ideologia, a sua forma de pensar política, mas a OAB é muito maior do que isso tudo. E a OAB é uma defensora intransigente da Constituição da República Federativa do Brasil, de valores democráticos, dos preceitos e das premissas do Estado democrático de direito, e assim foi ao longo da história e assim será. As pessoas passam, tanto do governo quanto de dentro da própria advocacia, mas fica realmente essa aura da OAB que muito me orgulha, me faz ter um apreço enorme, sempre afirmo essa minha origem da OAB por conta dessa defesa de valores democráticos. A OAB é essencial ao Estado democrático de direito. E como bem dito pelo Dr. Alex, quando cita o grande Nabor Bulhões, que fala que há digitais da advocacia e da OAB na Constituição Federal. E a principal digital é aquela que foi, eu considero, a maior conquista da advocacia brasileira, que foi inserir no texto constitucional o artigo 133, que é com premissas importantes, a indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da sua profissão, e uma referência a uma lei que, 6 anos depois, infraconstitucional, seria concebida no Congresso Nacional, que aí foi a segunda grande conquista da advocacia. Tínhamos lá a constitucionalização da profissão e do exercício profissional, a elevar esta profissão a uma condição de importância na estrutura de sociedade, e 6 anos depois, num anteprojeto feito pela própria OAB, encaminhado ao Congresso Nacional, 74 deputados foram signatários do projeto de lei a partir do anteprojeto da OAB, no âmbito da Câmara dos Deputados, inclusive o primeiro deles a assinar, o então deputado federal Ulisses Guimarães, uma saudosa figura da política nacional, e o Estatuto da Advocacia e da OAB, uma lei federal, 8.906, então editada e sancionada em 1994 pelo então presidente mineiro Itamar Franco. Foi a segunda grande conquista da advocacia, vamos dizer, moderna, pós-ditadura, no alto da reafirmação democrática, a segunda grande conquista depois da constitucionalização, que é a edição de uma lei que prevê direitos e deveres dos advogados. E uma coisa que aconteceu em Minas Gerais, e participei disso quando conselheiro estadual, que foi muito importante, aqui é só um parêntese, quando a OAB de Minas, sob a presidência do Luiz Cláudio Chaves, equipara a estrutura da OAB de defesa das prerrogativas àquela que existia no Conselho de Ética e Disciplina. Ou seja, o mesmo rigor de se punir advogados que transigam com suas obrigações e cometam faltas disciplinares, era a estrutura também para defender aqueles bons profissionais nas constantes violações de suas prerrogativas. E muito amparados por uma lei que traz no seu bojo, especialmente nos artigos 6º e 7º, um rol de prerrogativas que, muito bem dito pela doutora Luciana Matar, não são privilégios, embora se possa ter como sinônimo prerrogativas e privilégios, mas neste caso não. Além de uma tutela do exercício profissional do advogado enquanto profissional indispensável à administração da justiça, há, antes de tudo, uma defesa do cidadão defendido pelo advogado. É essa a razão de ser dessas prerrogativas em 21 incisos do artigo 7º e também no artigo 6º da Lei Federal 8.906, que é a razão de ser dessas prerrogativas. No entanto, a Lei de 94 não previa qualquer tipo de sanção à violação dessas prerrogativas. Tinha-se lá os direitos dos advogados, diversos direitos dos advogados no exercício profissional,
uns mais importantes, vamos dizer, ou mais significativos na lida profissional do que outros, mas todos os direitos dos advogados, sem, repito, haver uma previsão de uma sanção em razão desse descumprimento. Foi então que, em 2004, meu caro doutor Alex, iniciou-se no Congresso Nacional essa discussão da criminalização da violação das prerrogativas profissionais dos advogados, justamente para se ter efetividade, reconhecendo que isso é um bem jurídico importante, que precisa ser tutelado, inclusive, em matéria penal. E aí houve grandes conflitos, inclusive eu próprio, como conselheiro federal da OAB, durante algum tempo fiquei no conflito, como criminalista que sou, entre a edição de mais uma lei penal, não é? Será que o princípio de fragmentariedade, subsidiariedade do direito penal, de intervenção mínima do direito penal, não seria capaz de fazer com que a previsão administrativa fosse suficiente? Havia esse conflito entre a necessidade de se ter mais um tipo penal de violação dos crimes de prerrogativa e a necessidade de se coibir as violações de prerrogativas. E a minha conclusão, no final das contas, depois de ver tantas arbitrariedades, tantos abusos, tantos exageros, tantos despropósitos em relação ao trato com o advogado, que a conclusão era de que era mesmo preciso criar-se um tipo penal, ainda que de menor potencial ofensivo, mas um tipo penal que houvesse a previsão da violação das prerrogativas profissionais. Então, a partir de 2004, começa essa discussão no Congresso Nacional. Foram alguns projetos, inclusive o doutor Alex cita um PLS do Senado, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, foi aprovado no Senado, depois foi para a Câmara dos Deputados, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e lá pautei na Câmara um trabalho muito profícuo do então presidente Cláudio Lamarck e do seu vice-presidente Luiz Cláudio Chaves, de Minas Gerais, e conseguimos aprovar na CCJ da Câmara aquele texto da violação das prerrogativas, mas acabou não sendo pautado no plenário da Câmara dos Deputados. Houve outras iniciativas também em relação a isso, como foi nas 10 medidas anticorrupção, em que foi inserida uma emenda justamente para prever ali a criminalização da violação das prerrogativas. Foi aprovado na Câmara, não é, na legislatura passada, depois foi para o Senado, foi aprovado no Senado recentemente, até sob minha relatoria, também um texto legal que havia lá a previsão da criminalização da violação das prerrogativas. Mas essa luta, desde 2004, acabou por ser concretizada e finalizada no âmbito do Congresso Nacional em 2019, quando o projeto que redundou na Lei 13.869 foi aprovado na Câmara dos Deputados. Já havia sido aprovado pelo Senado e a Câmara, então, o ratificou, prevendo lá a lei de abuso de autoridade. E foram muitos bastidores, que talvez sejam desconhecidos da advocacia brasileira, de intolerância, de incompreensão, de críticas muito severas a todos nós parlamentares por conta da edição dessa lei. A lei de abuso de autoridade se estrutura primeiro numa lógica de que a autoridade concebida por diversos funcionários, não só juízes e promotores, traz no seu bojo crimes de abuso de autoridade, inclusive alguns atinentes ao exercício da advocacia, quando se fala lá da proibição do preso se entrevistar com o seu advogado, vamos dizer, uma tutela do direito do preso, mas que significa para a advocacia, e a grande novidade, quando edita no artigo 43 uma alteração na Lei 8.906 para prever o artigo 7º-B do Estatuto da Advocacia para prever o crime de violação das prerrogativas. E aí, então, se concretiza aquela luta de 14 anos da advocacia brasileira junto ao Congresso Nacional, criando-se o tipo penal da violação das prerrogativas profissionais dos advogados. Obviamente com as limitações, referindo-se apenas aos incisos 2, 3, 4 e 5, no qual está a inviolabilidade dos escritórios de advocacia, que foi muito bem explanado aqui pela doutora Luciana. Passou-se, então, essa violação ser crime, depois, obviamente, de contratempos, com derrubado de veto, etc., mas acabou sendo lei editada e com vigor a partir do dia 3 de janeiro desse ano. Agora, cabe à jurisprudência do país assimilar essa nova lei. Infelizmente, o Brasil tem essa cultura de lei que pega e lei que não pega, isso é muito grave, né? Mas essa é uma lei que vem a calhar necessária para tutelar aquilo que é muito além de privilégio de advogado, é a tutela do cidadão, de caráter pedagógico, de caráter repressivo também, mas que precisa ter realmente um freio de arrumação para evitar essas constantes violações de prerrogativas, que eu sei exatamente o que significam, porque já vivi isso
no exercício profissional da advocacia, e que todos os advogados também já experimentaram pelo menos uma situação em que houvesse esse arbítrio, esse abuso de poder, essa arbitrariedade por parte do Estado, que se coloca muito forte em relação ao cidadão e que precisa, obviamente, ter limites na sua atuação. E quando o doutor Alex destaca essa questão da tutela de inocentes, o processo penal, o direito penal, a repressão policial, a repressão dos órgãos de persecução criminal, eles têm uma lógica de punição de culpados, mas tem que ter uma lógica de preservação de inocentes. E não há o progresso, a consolidação do Estado democrático de direito, uma nação bem concebida e bem assentada, quando se coloca como se os fins justificassem os meios. Não há meios oblíquos, não há atalho, é preciso ter obediência ao devido processo legal, há limites de atuação para se chegar a um final, ainda que esse final não seja o desejado, mas é preciso percorrer o caminho correto. Este é o custo de se viver no Estado democrático de direito, e temos que pagar esse preço para viver no Estado democrático de direito. Mas digo, e aqui finalizando, porque meu tempo já se esvai, que houve muitas incompreensões, inclusive por parte de advogados, em relação à lei de abuso de autoridade. Eu recebi diversas abordagens de advogados dizendo que isso era um projeto, por exemplo, para amordaçar os órgãos de persecução criminal, dizia-se que era algo para poder inibir o trabalho da Lava Jato em Curitiba, e não era absolutamente nada disso. Todos os sujeitos do Estado responsáveis pela persecução criminal ou pela atuação em nome do Estado, eles têm prerrogativas e eles têm direitos e têm, obviamente, que serem preservados na atuação. Mas há limites, e esses limites são impostos que, se extrapolarem, podem caracterizar um crime ou podem caracterizar uma infração administrativa. Infelizmente, nós não tínhamos no Brasil um ordenamento jurídico, uma lei que concebesse esse tipo de abuso. Uma lei de 1965, absolutamente inusual, e que precisava ser modernizada. E no bojo dessa lei de abuso de autoridade, um tanto mal compreendida, e aqueles mesmos que criticaram, que diziam que aquilo era uma mordaça, que era um absurdo para inibir a atuação no combate à corrupção, etc., hoje estão a reclamar de supostos abusos de autoridade por órgãos e por tribunais constitucionais, inclusive. E estão a pedir uma série de medidas, por exemplo, contra o Supremo Tribunal Federal, entendendo-se na opinião pública que há algum tipo de abuso no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um paradoxo, essa é uma incoerência que precisa ser corrigida, e eu não tenho dúvida que a correção será feita ao longo da história, com a compreensão da sociedade, de que os órgãos públicos têm que ter limites, que não há fins que justifiquem os meios, e que a lei de abuso de autoridade visa justamente inibir esses abusos, essas arbitrariedades contra o cidadão. Não só no combate à corrupção, não é isso. Combate a todo tipo de crime. É preciso ter limites de atuação. Essa é a razão de ser da lei de abuso de autoridade, no que está inserida, felizmente, uma alteração do nosso Estatuto da Advocacia e da OAB para fazer prever esse crime novo da violação das prerrogativas profissionais dos advogados, que eu espero muito que seja assimilado pelos órgãos e pelas autoridades públicas brasileiras para que sejam, na prática, aplicados. Quanto ao mais, agradecendo penhoradamente o convite que me foi feito como senador, como advogado também, como ex-colega da Ordem dos Advogados do Brasil, de participar desse congresso, dizer que o meu gabinete no Senado da República está inteiramente aberto, como sempre esteve, inclusive na época da Câmara dos Deputados, à advocacia brasileira para os seus muitos propósitos em trâmite no Congresso Nacional. Muito obrigado. Bom, temos um minuto para encerrar o painel. Agradeço aqui a disposição do senador Rodrigo Pacheco. Eu que sou testemunha do seu empenho na Câmara Federal em atender aos anseios da advocacia. Em algumas oportunidades já pude procurar o senador, e todas as vezes que o procurei, sempre a voz da advocacia sempre foi muito ouvida por ele, sempre atendida todas as vezes que aquela porta batia. Agradeço, então, finalizando o painel, a participação também da Luciana Matar, conselheira federal do Estado do Espírito Santo, Alex Sarquis, conselheiro federal do Estado de Rondônia, e hoje ocupa o cargo de procurador-geral das prerrogativas do Conselho Federal. Não posso deixar também de registrar aqui, finalmente, um agradecimento ao presidente Felipe Santa Cruz, a toda a diretoria, meus colegas diretores do Conselho Federal, aos mais de 100 mil web espectadores que, acreditando
neste evento da Ordem, nos prestigiam hoje com a audiência. Ao Rony Preus, nosso queridíssimo amigo, o grande e maior responsável pela execução de todo esse projeto, que tornou tudo isso possível, que é o nosso diretor da Escola Nacional, da nossa Escola Superior de Advocacia Nacional. Também a Fernanda Marinella, que também prestou sua inteligência e prestígio para que esse evento pudesse ocorrer hoje. Encerro o painel agradecendo a todos aqueles que dividiram comigo nesta tarde, ainda que por 1 hora, muito brevemente, teríamos muito mais para falar, mas agradeço assim. Agradeço também a todos aqueles que, mais uma vez, nos prestigiam com a audiência. Muito obrigado a todos e assim encerro esse painel.